Ora, bom dia a todos, cá estamos nós mais uma vez a assinalar esta data tão importante que é o Dia Internacional dos Museus. Hoje, 18 de maio, em todos os museus, por todo lado, o estamos a fazer de uma forma festiva, não a forma ideal nem a comum, uma forma diferente devido à pandemia, mas com a mesma alegria e com a mesma vontade de mostrar aquilo que é nosso, o nosso património e dar a conhecer um bocadinho a todos o que é a nossa história, que faz parte do nosso caminho. Então hoje, aqui neste Museu Municipal de Bom Barral, como já falei, e neste dia resolvemos abrir mais uma vez a nossa sala, criada com tanto gosto, a nossa sala Júlio César Machado, e dedicada a este escritor que tanto nos honrou e que tanto lembramos tantas vezes através dos seus textos, através da sua obra. Esta sala foi criada há cerca de 8 anos, tem um espólio simpático, um espólio valioso, já serviu de objeto de estudo a algumas teses de doutoramento da Biblioteca Nacional, da Faculdade de Letras de Lisboa, e a opinião dos estudiosos e das pessoas interessadas na obra do autor é que, na verdade, está aqui em depósito neste museu, nas reservas deste museu, grande parte das obras importantes do autor. O tema deste ano, do Dia Internacional dos Museus, é a cidadania e a inclusão. Portanto, achamos por bem e a propósito, também por isso mesmo, ter aqui hoje connosco Joana Filipa, que vai tentar, através de língua gestual, chegar também até quem a entenda e quem precise dela. Que faz uma ponte tão importante entre todos. É uma forma de proximidade, é uma forma de inclusão, tentando aproximar-nos mais das ligeiras diferenças que todos vamos tendo, de qualquer forma, cada um da sua maneira. E vamos então começar contando um pouco a história de Júlio César Machado. Então, vamos contar esta história de Júlio César Machado, que era natural de Lisboa, viveu sempre nos primeiros anos aí com a sua família, oriundo de uma família semi-burguesa, se não mesmo burguesa, um menino que cresce apoiado na figura tutelar da mãe. Não que não tivesse pai, o pai existia, mas o pai era um boémio, ligado à noite, um homem que fazia da noite dia, enfim, pouco tempo em casa. E o pai do Júlio César Machado, devido às suas ausências, quase que faz que ele seja muito mais ligado à própria mãe. O que acontece é que ele desde muito cedo se refugia, como filho único que é, se refugia na escrita. Vai escrevendo e desde muito cedo começa a escrever textos bem feitos, textos importantes. Um dia, com 13 anos, está escrito que ele viu no jornal que havia um concurso de textos, de peças de teatro, e ele resolve inscrever-se. Escreveu um texto. Foi entregar, não dizendo que era dele. Quando vai entregar o seu texto, não diz de quem é, porque ele sabia que não tinha idade, tinha 13 anos. Mas mesmo assim aceitaram o texto. Mais tarde vem-se a saber que o primeiro prémio é dele. O texto chama-se Calças de Lista. Era uma peça de teatro que depois foi representada e tornada a representar. Diz que esteve quase 6 meses em cena no Teatro Salitre, portanto com lotações esgotadas. Foi muito interessante que nós, Museu Municipal de Bom Barral, onde eu sou voluntária, pedimos os fatos de cena desta representação ao Museu do Teatro
E quando esta sala foi inaugurada, estiveram aqui os dois dos fatos dos adereços das calças de lista, que era quase 2 fatos de bailado de um homem chique, de um dandy lisboeta, tal como era o Júlio César Machado, e de uma sua dama que com ele dançava. Pronto, daqui já se vê o talento de uma criança de 13 anos que ganha um concurso de escrita, que não era assim tão hábito. A partir daí, ele nunca mais para de escrever. Escreve, sobretudo folhetins, que são os mais curtos. E que ele percebia que escrevendo folhetins o dinheiro chegava mais depressa, demorava menos tempo a escrever. Quando entregava os folhetins, recebia logo o dinheiro, que ele depois entregava à mãe como ajuda para as despesas domésticas. Bom, começa a crescer, começa a escrever crónicas de viagens. Ele adorava viajar, viajava quase pelo mundo inteiro. Escreveu sobre as viagens que fez a Espanha, a Londres. Aqui no museu também podemos ver muitos dos livros, das obras escritas com o tema das viagens, e portanto assim ele vai fazendo a sua vida. Portanto, ele nasce em 1835 e depois acaba por falecer em 1890, portanto ele viveu 55 anos. Esta imagem é das últimas dele, portanto ele morre muito cedo. Só para dizer que enquanto este processo da escrita avança, a mãe e a família resolvem comprar uma casa aqui em Ades Ruivos, muito perto, aqui no nosso concelho do Bom Barral. E é nessa casa que ele se sente melhor a escrever. Dizia ele que a natureza, o cheiro do campo, os passarinhos, as giestas que nós hoje aqui temos, este cheirinho a campo, lhe traziam imaginação. E é aí, nesta aldeia de Ades Ruivos, nesta casinha de Ades Ruivos, que ele escreve um romance dos mais importantes, chamado Flores Silvestres. Neste romance, ele fala da casinha de Ades Ruivos, onde ele foi feliz e está com a sua mãe, fala das ditas giestas, e é talvez a obra mais emblemática, mais importante do Júlio César Machado, quase biográfica. Se nós lermos bem as Flores Silvestres, percebemos o estado de alma do Júlio César Machado. Júlio César Machado cresce, como falámos, casou com uma senhora de Lisboa chamada Maria das Dores. É um casamento, penso que feliz, embora Júlio César Machado não fosse um homem muito dado aos afetos, que nós só se conhecem bem os afetos dele com a mãe. É muito engraçado, através da escrita, todo o mimo é dedicado à mãe, o resto não se percebe muito bem. E neste período do seu casamento, continuando a escrever, já na sua casa aqui em Ades Ruivos, ele tem uma grande ligação à grande elite cultural de Lisboa, porque esta elite, quase todos, estão cá no Oeste. Está cá o Rafael Bordal Pinheiro, de quem ele é muito amigo, tão amigo que ele próprio foi padrinho de casamento do Rafael Bordal Pinheiro. Conta a história que o Rafael Bordal Pinheiro raptou a sua namorada e fugiu com ela para a Almada. Na altura era muito longe. E foi o Rafael Bordal Pinheiro que apadrinhou este casamento. Depois, aqui no Oeste, as relações de amizade mantêm-se. Muito amigo do Pinheiro Chagas, do Camilo Castelo Branco, Ramalho Ortigão, dos irmãos Grandela. Portanto, esta elite cultural, literária e artística, aqui no Oeste, formaram quase uma elite oestina.
Portanto, era aqui que eles se encontravam, eram aqui que eles faziam grandes petiscos, faziam paparocas, a tal ponto que o Júlio César Machado escreve um livro chamado Histórias e Paparocas. Fazia uma grande caldeirada com peixinho fresco de peniche. Bom, era na verdade um conceito oestino abrangente, tão preciso agora, que o Oeste precisa de continuar revigorado, e que ele já trazia isto muito bem definido, e ele e os amigos dele tanto oferecem aqui ao Oeste. Mas nem tudo na vida são rosas, como todos já sabemos, e a Joana Nova também já sabe, todos sabemos que a vida é feita de sobe e desce, e a do Júlio César Machado também não foi uma vida muito feliz. Ele tem um filho, que se chama também Júlio, e vamos percebendo através das leituras que o filho quase que repete a vida do pai do Júlio César Machado, boémia, uma vida de noite de Lisboa, e o filho acaba por se suicidar. Um dia manda chamar um trem, que é o táxi da época, do século XIX, e houve-se um disparo, e o filho de Júlio César Machado, ele mesmo, aponta um revólver no ouvido esquerdo e mata-se. Em Lisboa vai uma consternação enorme. Porquê é que isto teria acontecido? Quem é aquele rapaz? É filho de Júlio César Machado? O que é que terá passado pela cabeça dele? Ninguém saberá. O certo é que o Júlio César Machado e a mulher, a tal Dona Maria das Dores, nunca mais ficam os mesmos. Culpabiliza-se sempre. Parece que a história se repete. O pai era um boémio, o filho é um boémio. O pai, felizmente, que não acabou com a vida, mas porquê é que este o fez? E os 2 meses seguintes do Júlio César Machado foram de profunda tristeza. Ia entregar a escrita no jornal, mas já só mesmo para receber o dinheiro desses documentos, desses folhetins. Num dos últimos escritos para o jornal, nota-se, e está aqui bem definido através desta inscrição, da sua assinatura, que ele já nem sequer assina o nome como era hábito. Se repararmos bem, Júlio César Machado, o O do A do Machado, final, já nem sequer está fechado. Um grafologista que por acaso analisou esta assinatura, ele próprio diz que ele já estava como a querer partir. E então ele encenou, numa manhã, encenou praticamente a sua própria morte e da mulher. Vestiram-se como se fossem para um grande passeio, chamaram a empregada, uma empregada que os livros nos dizem chamar-se Maria José, e pedem à Maria José para ir à rua, comprar na Rua do Ouro um jornal Le Figaro. E lá vai a empregada fazer o recado. Então, na secretária que ele normalmente usava para escrever, onde tinha o seu jarrinha com as suas giestas, está virada ao contrário, transformada como num altar. Está a jarrinha das giestas, está o livro das flores silvestres aberto, na página 41, em que aparece giestas, 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 como que se fosse ali que ele tivesse ficado. E caído, quando a empregada volta do recado, dá conta que neste cenário, no chão, à frente do dito altar, está caído um corpo sobre o outro. Portanto, pulsos cortados, esvaírem-se em sangue, o Júlio César Machado morto, Maria das Dores não está ainda, não morre, está moribunda, e assim termina uma carreira literária tão importante. Aos 55 anos de idade é interrompida,
E fica-nos, na verdade, este legado de um homem da cultura, de um homem que escolheu o Oeste para viver em paz, procurando esta melancolia do Oeste, mas também esta quietude, mas que afinal também nunca teve paz durante a sua vida, por memórias e por vivências com o pai, e depois pelo este corte aos 17 anos do filho. Ele tinha 17 anos quando isto acaba, e portanto a partir daí é como se tudo tivesse desmoronado. E pronto, foi como é que eu hei de explicar, foi um funeral, foi uma despedida em que Lisboa parou. Dizem os documentos da época, Lisboa parou para se despedir deste grande escritor, deste grande folhetinista. A rua onde ele morava, nesse terceiro andar da Rua do Salitre, hoje chama-se Rua Júlio César Machado. E nós aqui no Oeste resolvemos também, a casa dele ainda existe em Ados Ruivos, foi vendida, mas ainda existe. E nós aqui no museu dedicamos esta pequenina sala, com toda a vontade e com todo o gosto de homenagear este grande personagem que escolhe a nossa zona para viver e que tanto nos traz de cultura, de conhecimento, e que tanto agradecemos e devemos sobre a nossa história, sobre a história do nosso concelho, sobre a história de Bom Barral. E assim termina esta rápida explicação sobre a vida do nosso Júlio César Machado. Muito obrigada. Não damos um beijo porque não podemos, mas agradeço-te pela grande ajuda que deste e este grande contributo em que uma menina tão bem, tão nova e tão bem explica a história do nosso concelho. Vamos precisar da tua ajuda mais vezes. Muito obrigada.